Ontem, né, foi pego de surpresa a população, talvez não tão de surpresa assim, mas com o anúncio, né, do aumento da passagem do transporte coletivo em Foz do Iguaçu. Na reta de final de ano, onde as pessoas tentam economizar um pouquinho mais para garantir uma ceia, para garantir o peruzinho de Natal, vem aí o aumento do transporte coletivo de Foz do Iguaçu, Paulinho. Isso mesmo, Moacir, vai ficar mais caro a partir de 1º de novembro, ou seja, nos próximos dias. Vai ter esse reajuste aí da passagem já confirmado pela prefeitura. O que a gente ouve das pessoas é que parece que todo mundo estava esperando esse aumento, né? Não apenas porque ele é previsto em contrato, como a prefeitura se sustenta para dizer que, para justificar o aumento, mas também se criou essa ideia de que, tendo o ar-condicionado em alguns ônibus da cidade, o aumento seria inevitável. Então isso aqui a gente vai destrinchar no decorrer da conversa aqui com o Guilherme. Mas o fato é que a passagem vai passar para R$ 3,90 para quem usa o cartão único na cidade e R$ 4,20 para quem paga o bilhete, a tarifa com o dinheiro. Então essa diferenciação aí que talvez tenha sido a surpresa maior das pessoas aí, né, pegas nessa hora, nesse momento. Então o Guilherme é radialista, ele é usuário do sistema de ônibus e pesquisador desses temas ligados ao transporte. Ele vai abordar toda essa questão envolvendo o transporte como um todo a partir desse aumento pontual. O Guilherme, inclusive, é um dos organizadores de um fórum que aconteceu lá em 2016, Moacir, que é o Fórum de Mobilidade Urbana de Foz do Iguaçu, o MobiFoz 2016, que é o evento que deu origem ao nome e ao atual Plano Municipal de Mobilidade que está implantado ou está aprovado aqui em Foz do Iguaçu. Vamos passar a palavra para o Guilherme, né? Guilherme, bom dia, seja bem-vindo ao programa. E obrigado pelo convite, né, de vocês me fizeram aí para estar presente aqui hoje. Essa questão do transporte coletivo ela é bem delicada, né? A gente sabe que historicamente o serviço aqui em Foz do Iguaçu ele sofre de deficiências, né? Vale a gente lembrar que nunca houve um momento assim na história da cidade que o iguaçuense pôde dizer, olha, o nosso transporte ele é bom e barato. Não. Por muitos anos, inclusive, o transporte aqui na cidade figurou entre os mais caros do estado. Não é o caso agora, mas muitos anos aí. Nós tínhamos, por exemplo, quando a tarifa era, digamos, R$ 2,20 em Curitiba, que era R$ 2,45, R$ 2,60, enfim. Nós tínhamos tarifas mais altas, inclusive, que a capital paranaense. Então, o atual modelo que a gente tem no transporte coletivo de Foz é o da licitação que foi feita em 2010. Então, em 2010, época da gestão Paulo McDonald Guise, né, em que o atual prefeito, Chico Brasileiro, era o vice na ocasião, chegou a ocupar cargo de secretário de administração também. Foi feita essa licitação e é um contrato longo, que tem 15 anos de duração, vai até 2025, pode ser prorrogado, né? Essa é uma das questões, e que colocou então o consórcio Sorriso, inicialmente composto por 4 empresas, hoje com 3 empresas administrando aqui o transporte coletivo de Foz. É importante destacar que dessas 3 empresas, 2, elas atuam meio que de forma conjunta, né? Que são a Cidade Verde e a outra aviação que atua ali em conjunto também. Tem a Transbalan, né, que é a outra empresa integrante, a Aviação Itaipu, o Gato Branco, né, o nome, Aviação Gato Branco, que resultou da Aviação Itaipu, enfim, né, que atuava ali no transporte coletivo, acabou sendo eliminada neste ano. Então nós tivemos aí toda essa configuração do transporte aqui na cidade. Você citou a questão do Fórum de Mobilidade, né, que foi promovido em 2016, foi uma organização do Rotary Club de Foz do Iguaçu, Arpia. Qual que era a intenção desse evento? Era fazer com que os candidatos lá naquela ocasião, né, para a eleição de 2016, assinassem um termo de compromisso com relação aos pontos de mobilidade aqui de Foz do Iguaçu, não só transporte coletivo, mas a questão planejamento para veículos, motos, ciclovias, pedestres, né, porque pedestre enfrenta muita dificuldade aqui em Foz do Iguaçu. Essa foi a intenção original lá em 2016. Os candidatos na ocasião assinaram essa carta compromisso. Tivemos depois a impugnação da eleição, a outra eleição que foi feita em 2017, enfim, mas o vencedor, Chico Brasileiro, se comprometeu lá na ocasião a adotar. E nessa mesma época foi feita a toque de caixa, porque a Prefeitura de Foz do Iguaçu, ela tinha obrigação de ter um plano de mobilidade para continuar recebendo recursos. Foi feito meio que a toque de caixa, né? Era aquela época em que saiu o Reni, entrou o Ivone, né? Toda aquela confusão na administração, enfim, tinha um prazo para que fosse elaborado um plano de mobilidade urbana. O PTI, Parque Tecnológico Itaipu, assumiu a bronca, fez ali o plano de mobilidade, e é o documento que nós temos hoje em dia. A questão né, ali estão previstas ações que começaram lá em 2017, deveriam ser implantadas em 2018, 2019, 2020, enfim, pensando no planejamento. Muitas dessas ações, especialmente com relação ao transporte coletivo, infelizmente, não vêm sendo aplicadas. Ô Guilherme, vamos avançar nessa questão da mobilidade um pouco mais
ao longo da nossa conversa, você fez uma breve apresentação aí do tema e já mostrou a profundidade e a complexidade, termo que você usou, inclusive. Te pergunto o seguinte: em Foz do Iguaçu, transporte público é um direito da população? É um serviço à disposição da população? Ou ele é mais um negócio altamente lucrativo para as empresas que exploram esse setor? Seria interessante até a gente conhecer o balanço, né, dessas empresas aí, quanto é que elas faturam com relação a esse serviço. É feita uma remuneração, se não me engano, não é por passageiro, é por quilômetro rodado, se não me engano, que é feita aí a remuneração às empresas do consórcio Sorriso. Só que aqui entra uma equação meio que cruel até com relação ao transporte coletivo. Quando se fala de remuneração por passageiro, né, cada vez que aumenta a passagem, obviamente diminui a quantidade de passageiros, aí você tem necessidade de aumentar de novo a passagem, vai gerando aquela bola de neve ali. Agora, é o tal do reequilíbrio que o reequilíbrio usam. Exatamente. Só que assim, a gente analisa o quê? O serviço de transporte coletivo hoje em Foz do Iguaçu, né, quem que anda de ônibus hoje na cidade? Quem precisa. Quem não tem a possibilidade de comprar uma moto, que seja uma moto usada, muitas vezes precária, a gente vê o pessoal rodando aí com motos, né, paraguaias, enfim, por preço baixo, né, questão econômica. Quem não tem condições de ter veículo próprio é aquela pessoa que utiliza muitas vezes o transporte coletivo. Então, um serviço coletivo que poderia ser, digamos, né, uma opção, a pessoa decidir, olha, hoje eu não quero me estressar com estacionamento no centro da cidade, então eu vou de ônibus. Enfim, não existe essa opção aqui em Foz do Iguaçu, né? Nos deslocamentos do dia a dia, o transporte coletivo acaba não sendo prático para as pessoas aqui na cidade. Então só usa realmente quem é, digamos assim, obrigado, né? Não tem outra opção. São em torno de 40 mil viagens que são feitas por dia no transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu, e essa é a base, inclusive, com que as empresas trabalham. Até agora, né, nesse reajuste que a gente já vai entrar em detalhes, né, foi anunciada a volta da diferenciação da cobrança. Então, quem usa cartão paga um valor, quem paga em dinheiro é uma outra tarifa. Hoje em dia, segundo o Fostrans, de cada 3 passageiros que entram no ônibus, 2 usam o cartão e 1 paga a tarifa em dinheiro. Então essa é, digamos assim, a base, né, do serviço aqui na cidade. São em torno de 140, 150 ônibus rodando, 42, 43 linhas, porque tem algumas mudanças que estão sendo feitas, enfim, é mais ou menos esse o perfil hoje do transporte aqui na cidade. Importante lembrar que desse montante, desse volume de pessoas que usam o sistema com o cartão, né, Guilherme, estão incluídos aí estudantes e idosos que necessariamente precisam ter o cartão para ter o benefício da meia passagem, né? Exatamente, o passe estudante é só com cartão, também gratuidade, a questão dos acompanhantes também, né, de pessoas com deficiência é somente com cartão, então, né, existe essa modalidade aí do cartão que é, digamos, a mais utilizada, né, hoje em dia no transporte aqui. E sobre esse aumento, Guilherme, anunciado e que vai entrar em vigor agora no dia 1º, qual que é a sua avaliação? Primeiro, sobre o aumento em si, os percentuais do aumento, ou seja, para quem vai arcar com esse pagamento, significa 4% a mais utilizando o cartão e 12% a mais de reajuste, né, para quem não utiliza o cartão. Qual que é o impacto disso, que leitura disso que você faz? O preço da tarifa praticada aqui em Foz do Iguaçu é condizente com o serviço? Que análise que você apresenta sobre isso? Olha, primeiramente, né, eu até deixo uma crítica aqui com relação à comunicação da prefeitura, porque se você entrar lá no site da prefeitura, você vai ver ali que tem um material dizendo que o reajuste na tarifa do transporte coletivo aqui em Foz do Iguaçu é de 3,9%. E não é para nenhuma categoria. Então o que acontece? Nós temos a tarifa agora para quem vai pagar com cartão, a tarifa para quem vai pagar com dinheiro e a tal da tarifa técnica, que seria aquela do custo real do serviço. Então ontem, até numa discussão sobre esse assunto com o diretor do Fostrans, né, o diretor superintendente Fernando Maranich, ele batia o pé, ele dizia, não, é 3,9 o reajuste, mas não é, né, eu peguei a calculadora ali e vou explicar por quê. A passagem hoje em Foz do Iguaçu é R$ 3,75, é o valor que paga quem utiliza o cartão, quem paga em dinheiro, é R$ 13,75 o valor. Reajustando de R$ 13,75 para R$ 13,90, para quem vai pagar com cartão, vão ser 15 centavos de acréscimo. Então, fazendo as contas ali, 4%, exatamente. A tarifa técnica, que era de R$ 3,77, né, aquilo que o consórcio Sorriso diz, né, com base nas planilhas dele. O consórcio, são as empresas que estão afirmando. As empresas dizem, nosso serviço custa R$ 3,77, essa é a tarifa atual. Segundo eles, a partir de novembro, né, a nova tarifa técnica que vai ser levada em conta é R$ 4,05. Então, reajustando a tarifa técnica de R$ 3,77
para R$ 4,05, isso dá 7,4% de aumento. Já é um aumento acima da inflação. Aí o Fostrans pode argumentar, mas veja, o aumento não está vinculado à questão da inflação, porque tem o diesel, o reajuste ali, ou a reposição salarial dos trabalhadores e tudo mais, né, os custos específicos, ok, mas não são 3,9%, são 7,4% de reajuste na tarifa técnica. E aí foi feita essa diferenciação, então se a tarifa técnica é 4,5%, né, 4,05%, vamos dar aqui um meio termo, 13,90 então, para quem vai pagar com cartão e quem vai pagar com dinheiro, 4,20. Olha, de R$ 3,75 para R$ 4,20 são 45 centavos de aumento. Isso dá 12% de paulada no bolso de quem vai pagar ali todos os meses. Então pense, a cada R$ 100 que você gasta hoje com passagem, a partir do dia 1º de novembro, você que utiliza e paga com dinheiro vai estar pagando 112. É um aumento muito grande aí no bolso das pessoas. Aí tem a questão do cartão. O cartão, a paulada vai ser menos. Só 4% de aumento. Mas não é só 4%, porque a inflação acumulada no período, se a gente pegar aí os diferentes índices que existem, gira em torno disso, em torno de 3%, 4%. Então, assim, né, não está havendo, digamos assim, a pessoa, até foi usada ali a palavra, né, pagar mais barato. Não, ninguém vai pagar mais barato. O serviço está sendo reajustado e para algumas categorias, como essa de quem paga em dinheiro, 12% é um percentual inaceitável, eu diria. Ô, Guilherme, e essa... Só deixa eu fazer um adendo aqui, Paulinho. Pois nós temos o nosso espectador lá no Facebook, o Bruno Zanetti, colega nosso também de imprensa, diz que um dos grandes problemas do sistema do cartão único também está nos poucos pontos de recargas desse cartão, poucas informações sobre onde e como fazer. É a opinião do Bruno Zanetti lá na nossa live do Facebook. Não, e é exatamente isso mesmo, né? Porque o que acontece? Hoje o cartão único, você que vai tirar a primeira via, você só pode tirar ali na central de atendimento. Então você tem que ir presencialmente lá no centro e fazer esse cartão. A questão da recarga também é problemática, porque não é que nem, né, em qualquer esquina você encontra ali um local para recarregar seu celular, por exemplo. Não funciona assim o cartão único. Tem uma listagem ali que é em torno de 30 pontos disponíveis para recarga aqui no município, que são farmácias, supermercados, enfim, algumas lojas também. E aí o que acontece? Digamos que chega num sábado, né, de manhã, você precisa estar no teu trabalho às 9. Onde é que você vai recarregar teu cartão antes das 9 da manhã? Sendo que muitos desses estabelecimentos abrem no horário comercial. À noite, fins de semana, feriados. O cartão, né, ele surgiu, na época em que ele surgiu como uma novidade, como algo bom, uma inovação tecnológica aqui em Foz. Então você, com o cartão, você pode trocar de ônibus, né, num horário ali, num período de 1 hora, sem precisar pagar outra passagem, você não precisa andar com o dinheiro no bolso. Então ele surgiu como uma inovação. O problema é que ele parou no tempo. São poucos locais para recarga. A questão, né, do cadastro, que a pessoa tem que ir lá fazer esse cadastro, enfim, não é um sistema prático. Você não vai ali na banca da esquina e compra um cartão e começa a utilizar e depois só cadastra com seus dados, né, na internet. É um sistema que, infelizmente, não é, digamos assim, muito amigável para uso aqui na cidade. Outra coisa, eu tenho o cartão aqui na minha mão, quanto é que eu tenho mês de saldo? Como é que eu faço para consultar esse saldo? Sabe como eu faço? Na hora que eu passo na roleta. Só na hora que você passa na roleta, você dá uma olhadinha ali, vê quanto você tem de saldo, mas você não tem essa possibilidade, não há uma máquina ali, não há, né, na internet você não consegue fazer, não tem um aplicativo para celular em que você possa fazer a consulta, até recarregar, enfim, é um sistema que, como eu disse, parou no tempo. No próprio terminal, né? Não há no terminal, exatamente, no terminal não existe, né? Você chega ali no terminal, enfim, você tem que sair do terminal para recarregar, porque no próprio terminal você não consegue fazer esse serviço, né, no que seria ali, digamos, a catraca do terminal, né? O Guilherme falou em aplicativo. O Stark tem aplicativo, né? Pois é, o Stark tem. Né? Por que não também, né, investir nessa questão da tecnologia? Enfim, eu sei que o Fostrans está estudando uma questão aí de que você possa pagar por meio do celular, possa fazer até com os relógios inteligentes, mas até que isso aconteça, né, até por questão de estudo técnico e tudo mais, vai longe ainda. Ô Guilherme, essa diferenciação no preço, né, ou seja, quem paga, quem utiliza o transporte público com o cartão paga um valor, quem não utiliza o cartão paga com dinheiro, paga um valor acima, um salgado R$4,20, né? Salgados R$4,20. Você não acha que essa decisão, essa medida, ela é mais cruel e mais dura com aqueles setores mais vulneráveis da população? Por exemplo, trabalhadores informais, os trabalhadores com baixas remunerações e principalmente desempregados. Você não acha que essa medida vai
aplicar duramente na vida dessas categorias? Ela é punitiva sim. Ela é punitiva sim porque o que acontece, né? Você dá um reajuste de 12% para quem paga ali no dinheiro. Já começa por aí. E essa questão que você citou das pessoas que estão desempregadas ou aquelas que não têm ali um poder aquisitivo, uma disponibilidade de dinheiro sobrando, tem pessoa que não vai ter R$15 para ela recarregar o cartão. Ela se vira ali no dia a dia, junta as moedinhas como pode, para pagar a passagem de ida, muitas vezes não tem para pagar a de volta. A gente sabe, essa é uma realidade no município como o nosso, que tem desigualdades sociais. Então hoje nós temos esse percentual expressivo, em torno aí de 33%, 1 em cada 3 dos passageiros utilizam o pagamento em dinheiro. Elevando esse valor, né, ainda mais da forma punitiva como está sendo feita, né, um reajuste de 45 centavos para quem paga a passagem com dinheiro, muita gente, claro, vai dar um jeito, vai se espremer ali para ir pegar o cartão. E aí entra outra fase. Hoje são 67% das pessoas pagando a passagem com cartão. Com esse reajuste altíssimo de 12%, muita gente vai fazer o quê? Vai fazer o cartão, vai aumentar o percentual de pessoas utilizando o cartão, e aí, não demora muito, as empresas já vão chegar para o Fostrans e vão falar, já estamos aí com 80% da população usando o cartão. Vamos acabar com o pagamento em dinheiro? Acabando com o pagamento em dinheiro, alegando questões de segurança, que é o que eles alegam, né? Olha, não vai ter dinheiro circulando no ônibus, então vai aumentar a segurança, sendo que hoje os assaltos nos ônibus não acontecem para roubar o cobrador, mas para roubar o passageiro, que tem ali um celular que vale muito mais do que o troco que o cobrador tenha ali na roleta. Enfim, vai acabar com a cobrança em dinheiro, não demora muito, e aí vamos ter aí em torno de 400 cobradores no olho da rua. Esse é o panorama que a gente tem hoje para o transporte coletivo em Foz. Só 400 cobradores, só um pouquinho, Mocete, são 400 famílias, né? Exatamente. Eu falei aproximado, não sei exatamente o número que tem, mas nós temos aqui 150 ônibus na cidade, então chutando aí 3 cobradores por turno, de repente, enfim, é mais de 400 certamente, mas, enfim, aproximado realmente. É um impacto com certeza. A Renata Tomasi está conosco também na live, ela diz que em épocas de Nubank e outros cartões, não há desculpas para não facilitar a consulta de crédito. Concorda com o Guilherme, o cartão do busão deixou de ser inovação. Guilherme, falando um pouco de forma mais abrangente aí sobre toda essa complexa questão do transporte coletivo em Foz do Iguaçu. O serviço é sempre muito questionado. A população diz que o ônibus passa atrasado, o ônibus está muito cheio, né? Há poucos ônibus nas linhas, há ônibus sucateados, enfim, são reclamações, os terminais não são adequados, né? Aliás, o terminal, né? O terminal. Porque se a gente... tem aquela estrutura lá na Vila Portes que é chamada de terminal. Que é chamada. Mas é só chamada, porque não é um terminal mesmo. Considerando os dois terminais, né? Para ser generoso aí com o terminal da Vila Portes, mas os dois terminais estão nessas condições aí que a gente já conhece, também são sempre muito questionados pela população. A gente já teve no passado muitas investigações em relação ao transporte público e os contratos relacionados a ele, tanto na justiça estadual, né, como no âmbito municipal, e hoje a gente tem uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito instaurada na Câmara e em andamento. Na sua opinião, você não acha que seria papel do poder público, do executivo nesse caso, de trazer a público uma discussão ampla com a sociedade, envolvendo usuários, as instituições, as representações políticas, para repensar esse modelo, principalmente nesse contrato com o consórcio Sorriso, que foi feito lá atrás, lá em 2010, e que pode ser renovado, como você bem mencionou? Olha, eu vou te responder da seguinte maneira. O usuário, isso é até uma coisa que eu comentei hoje pela manhã no programa, numa outra emissora que eu faço aqui na cidade. Pode falar da nossa RCI, não tem problema nenhum. Muito obrigado a Moacir a aí. Rede Comunicadora Iguaçu, nos 1320 AM. Só para, enquanto você dá uma respirada, Guilherme, a Cristina Blanco, né, também está acompanhando a nossa discussão e diz que é muito importante esses pontos falados aqui, e ela acompanha lá da Vila A, então dá os parabéns também pelo tema. Pois não. Não, e ela mora lá na Vila A, ela sabe a dificuldade que se tem na região da Vila A para pegar um ônibus, né, para vir para o centro, por exemplo, porque durante muito tempo até, como a Vila A era um bairro em que trabalhavam ali os empregados de Itaipu, moravam, né, os empregados de Itaipu, e tinha transporte próprio, então a Vila A durante muito tempo ela foi esquecida pelo transporte coletivo aqui da cidade. Tinham poucas linhas que circulavam por lá. Hoje até existe a Vila A JK, a Vila A Paraná, Conjunto C
rodoviária que passa por lá também, tem a linha 35, só que continua a mesma precariedade, né? São itinerários que são complicados, tem alguns pontos ali que, se você pega o ônibus em determinado lado da avenida, ele está indo para o bairro, dá uma volta enorme para só depois pegar no sentido centro, enfim, não é um sistema muito funcional ali na região da Vila A. Até me perdi aqui. A questão sobre o papel, o compromisso, a responsabilidade ou a decisão do executivo, do poder público de Foz, de trazer a público essa discussão envolvendo o transporte coletivo, abrir esse diálogo, abrir a caixa preta, mostrar os contratos, mostrar a planilha, mostrar os dados de arrecadação das empresas, enfim, trazer a público isso e discutir com a população, com a comunidade, com as instituições, né, formas de melhorar ou de pensar um outro sistema de transporte coletivo que seja mais adequado à necessidade da população e mais condizente também com a realidade econômica. Você não acha que o município deveria de provocar essa discussão? Não, eu até ia responder nesse sentido exatamente quanto a essa questão do diálogo. Qual é o diálogo que existe hoje aqui na cidade de Foz do Iguaçu com os passageiros? Eu não tenho medo nenhum de dizer que esse diálogo é nenhum, né? O que eu comentava lá na outra rádio hoje é que o passageiro aqui em Foz do Iguaçu, ele é meio até que o marido traído. Ele é sempre o último a saber. Nessas mudanças que nós estamos tendo agora no transporte coletivo, por exemplo, vou falar aqui da minha experiência como usuário, né? Eu utilizo 3 linhas de transporte aqui em Foz do Iguaçu, que são a linha 210 Parque Imperatriz, 250 Três Bandeiras e 245 Três Lagoas Praia. Essa linha Três Lagoas Praia é a linha que eu utilizo para retornar para minha residência, na hora do meio-dia, quando eu saio do trabalho. Não houve comunicação alguma aos usuários de que essa linha seria a linha escolhida pelo Foztrans para a região de Três Lagoas para a implantação do sistema com ar-condicionado. Não houve. Na semana ali, eu perguntei inclusive pro Foztrans, disseram: mas você tem que mandar um e-mail para nossa comunicação. Mandei um e-mail para a comunicação, ela veio 4 dias depois que já estava implantado o sistema. Então criaram dificuldade justamente para não informar. Quem utiliza essa linha ficou sabendo praticamente no dia que seria aquela que ganharia os ônibus com ar-condicionado. Aí vai pensar assim: opa, que bom, ônibus com ar-condicionado. Bom nada, porque o que acontece? Foi feita uma readequação dos pontos de ônibus, eu não sei exatamente qual foi o critério utilizado, em que, por exemplo, vamos pegar aqui a Avenida Silvio Américo Sasdelli na Vila A. Tem um ponto de parada nela, dessa linha 245, na esquina da Garibaldi com a Silvio Américo Sasdelli. E o próximo ponto, que foi demarcado pelo Foztrans, era só lá na UPA, né, entre a UPA e o supermercado Santa Inês. Eu me dei ao trabalho de medir a distância entre um ponto e outro. Deixaram um trecho em que havia 4 pontos, 1.100 metros, sem cobertura nenhuma, sendo que o 245 Três Lagoas Praia era o único ônibus que passava no trecho, correndo a avenida no sentido centro, era a opção de todos aqueles moradores. Então a pessoa ela tinha que escolher ou ia para Vila A ou ia para a UPA para pegar o ônibus. O ponto que tinha no meio do caminho ali, que é o ponto, né, da esquina com as ruas Guariba e Rio Claro, eu falo isso, eu sou usuário da linha, eu tô ali todo dia, tô vendo, é o ponto mais movimentado do trecho, foi tirado. E um detalhe interessante, na quinta-feira antes da mudança, a mudança começou no sábado, na quinta-feira botaram lá um adesivo naquele ponto escrito ar-condicionado. Na sexta tiraram e no sábado o ônibus não parava mais lá. Aí eu perguntei pro Fernando Maranich, mas o que aconteceu? Ele, não, foi um erro. Foi um erro. Só que assim, tudo isso que eu tô falando aqui, em momento algum foi comunicado pro usuário. Então o usuário não ficou sabendo, não foi colocado um único papel dentro do ônibus dizendo: atenção, senhores passageiros, por exemplo, linha Morumbi, a partir de amanhã a linha Morumbi não passa mais no centro. Não foi feito isso. A pessoa hoje, por exemplo, ela foi pro ponto de ônibus, porque hoje começou a mudança na região do Porto Meira e da Vila C. Hoje ela foi pro ponto de ônibus, ela só descobriu que no horário dela, ali, por exemplo, 8h40 da manhã, que ela costumava pegar o ônibus naquele ponto, veio o ônibus azul, ela pensou toda feliz, né? Opa, meu ônibus vai ter com ar-condicionado. Fez sinalzinho com a mão, o que aconteceu? O ônibus não parou. E qual é o aviso que ela tinha no ponto? Nenhum. Ou a pessoa que está dentro do ponto, puxou a campainha para descer. Ô motorista, por que não vai parar? Ah não, porque agora a gente só para lá no ponto X. Mas cadê o aviso? Cadê a comunicação? Aí o Foztrans pode dizer: olha, mas o nosso Facebook foi colocado. Ah, faça-me um favor, no Facebook com postagem para 30 curtidas, você está informando alguém? Comunicação de transporte coletivo você faz dentro do ônibus. Um papel ali dentro do ônibus, avisa ao passageiro. Você faz os pontos de ônibus avisando: atenção, senhor passageiro, esse ponto foi desativado, o mais próximo é o tal. É assim que funciona. Infelizmente, não há diálogo nem com relação a isso, quem dirá para as questões mais complexas que você colocou aí de composição da tarifa e tudo mais.
Guilherme, quando a conversa é boa, o tempo passa logo, a gente está se encaminhando aí para o final do nosso tempo, mas eu queria que você pincelasse essas questões relacionadas à mobilidade urbana, né? Isso é um tema necessário para cidades que se pretendam, né, ser sustentáveis ou dar qualidade de vida para a sua população. Esse tema tem que estar presente nas políticas públicas das cidades, né? O que falta fazer? Quais são as metas aí de curto prazo aí que a cidade tem? O que está sendo feito? O que é possível fazer mais? Dá uma contextualizada sobre isso para a gente. Então nós temos um plano de mobilidade urbana que foi elaborado aqui em Foz do Iguaçu, finalzinho de 2016, início de 2017, que tem aí instrumentos, né, para trabalhar a questão do planejamento aqui no município, né? Ali estão listadas ações para carros, para motos, para ciclovia, para pedestres, porque para pedestres nós temos uma estrutura ainda deficiente aqui na cidade, infelizmente essa é a realidade. Então ali estão listadas várias das metas. Eu bato sempre na questão do transporte coletivo, da tecla do transporte, porque o que acontece, né? Hoje em dia nós temos aí, segundo o Fostrans, 40 mil pessoas em média, ou melhor, 40 mil viagens em média sendo feitas no transporte coletivo. Digamos que tem umas 30 mil pessoas usando transporte, porque, né, nem todo mundo que vai e volta com o ônibus, enfim. Então não são 40 mil pessoas efetivamente. Agora imagina o seguinte, né? Se com esse serviço que a gente tem, que é um tempo muito longo entre um ônibus e outro na mesma linha, ônibus que às vezes dão voltas e mais voltas até chegar no destino que a pessoa precisa, digamos que, sei lá, 10 mil passageiros desses aí cansem, digam, não quero mais andar de ônibus aqui em Foz. Vão ser 10 mil carros ou motos a mais nas ruas. Isso significa congestionamento, risco de acidentes, gastos para o poder público, dificuldades para estacionar. Então muita gente, quando se fala do transporte coletivo, né, pode dizer, mas eu não ando de ônibus. Sim, mas digamos 10 mil pessoas que andavam de ônibus deixam de andar, elas vão estar engarrafando o trânsito junto ali com você. O empresário pode dizer, mas qual que é o impacto que isso tem aqui no dia a dia da minha empresa? Nem os meus empregados vêm de ônibus. Mas olha, o teu cliente vem. A partir do momento que fica cada vez mais difícil estacionar perto da tua empresa, fica cada vez mais difícil circular ali pelas vias, né, de acesso ao local do teu empreendimento, você começa a perder clientela, enfim, tem todas essas questões. E outra coisa também, se nós tivéssemos um sistema eficiente de circulação, né, do transporte coletivo aqui na cidade, as pessoas rodariam mais pela cidade. Então, por exemplo, tem uma oferta no supermercado que fica lá na Felipe Vancha, né? Se é fácil de chegar de transporte coletivo lá, eu vou até lá. Então tem todas essas questões que precisam ser analisadas. Foz do Iguaçu é uma cidade que, apesar de algumas estatísticas, né, mostrarem que a população teoricamente está diminuindo, né, é uma cidade que existe uma grande demanda por transporte. A gente vê as ruas cada vez mais engarrafadas, porque nós temos aí a nossa demanda própria e também a demanda de fora, né, os moradores da região, paraguaios, argentinos, turistas. Então não tem muito caminho se não for investido na questão do transporte coletivo, das formas alternativas de mobilidade. Nossa cidade em breve estará estrangulada. Quem anda pela rua vê que a cada ano que passa só aumenta a quantidade de congestionamentos. Legal. Guilherme, antes de você fazer sua consideração final da nossa conversa sobre o assunto, a gente tem a nota da prefeitura onde ela expõe aí o seu posicionamento sobre o reajuste. Muito bem, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, como a gente falou no começo da nossa entrevista, emitiu uma nota comunicando que a partir do dia 1º de novembro de 2019, a tarifa do transporte coletivo de Foz do Iguaçu será reajustada de R$ 3,75 para R$ 3,90 para quem utilizar o bilhete eletrônico. Para o usuário que fizer o pagamento em dinheiro, o valor da passagem será de R$ 4,20. Estudantes e idosos continuam pagando somente 50% do valor, metade de R$ 3,90. Em seu comunicado, a Prefeitura justifica que o reajuste tarifário anual está previsto na cláusula 16ª do contrato de concessão número 135 entre a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e o Consórcio Sorriso, assinado em 2010. Os motivos para o reequilíbrio tarifário levam em consideração o aumento do combustível, a data base dos trabalhadores, período do ano destinado à correção salarial de motoristas e cobradores e aumentos de insumos. O reajuste não tem ligação com a instalação de aparelhos de ar-condicionado nos ônibus, uma vez que este serviço não estava previsto em contrato. Atualmente, 15 ônibus estão circulando com os aparelhos e até janeiro de 2020, outros 10 integrarão a frota de veículos climatizados. Paulo. Então tá aí a palavra da Prefeitura. Guilherme, a gente agradece muito a sua participação aí, ter compartilhado essas informações conosco e fica à vontade aí para se dirigir sua palavra final ao nosso ouvinte. Não, eu que agradeço pelo convite, né, de poder estar aqui na Clube com vocês nessa manhã. E é isso que eu falei, você vê que nessa nota da Prefeitura não menciona em momento algum, né, a questão de que a paulada que está sendo dada ali
para quem paga em dinheiro, é de 45 centavos a mais, 12% de reajuste. Isso deveria ter ficado claro ali no texto que foi feito, mas, né, convenientemente se colocou apenas a questão do 3,9, que não é 3,9, é 4% ali. Pode pegar a calculadora de 3,75 para 3,90, é isso que você vai encontrar fazendo as contas ali com a calculadora. É fato realmente isso que é colocado, não tem a ver com a questão do ar-condicionado, né, um reajuste previsto em contrato, e eu diria até, é isso que eu vou falar, é muito irônico até, mas olha só, eu diria até que houve um avanço dessa vez. Porque em outros reajustes anteriores, que aconteceram também em novembro, o que acontecia? Tinha o feriado de 15 de novembro, digamos que o feriado ia cair numa sexta-feira, os abençoados ali anunciavam na quinta 10 da noite, que ia ter reajuste, justamente para que as pessoas não tivessem o tempo, né, necessário para ir lá fazer a recarga com o cartão único, porque quando você tem a recarga no seu cartão, durante 30 dias continua valendo ainda aquele valor antigo. Então isso era feito, né, em véspera de feriado, situações assim, a pessoa ficava ali imobilizada até com relação a isso e, enfim, né, era sujeita realmente já a esse reajuste imediato. Então até houve um avanço sendo comunicado aí com uma semana de antecedência, né? Acho que isso deveria estar em lei, inclusive, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje tem um prazo legal que é de 48 ou 72 horas, enfim, deveria ser ampliado para que todos realmente sejam avisados com antecedência quanto a esses reajustes. Obrigado aqui pela participação. Mais uma opinião aqui para encerrar. O nosso espectador lá no Facebook, Luiz Marcelo Mafra, diz o seguinte: por que o Fostrans não implanta o ônibus executivo do aeroporto? Isso é pauta para uma próxima conversa, hein, Mafra? Porque... Inclusive eu ouvi o Fernando Maranich, ele disse que se o consórcio Sorriso não demonstrar interesse em explorar o serviço, vai abrir concorrência para que outra empresa o faça. Chega a ser inexplicável, né, que durante, né, depois de tanto tempo de discussão, eu sou formado em turismo, eu me formei em turismo em 2004. Naquela época já era discussão velha. Então veja, estamos em 2019 e nada até agora. Eu acho que sendo direto ao Mafra ali, não querendo alongar o assunto, mas tem uma disputa também muito grande do setor que explora, acho que essa rota. Os receptivos, na verdade. Isso. Existe um lobby muito forte do receptivo turístico aqui na cidade de Foz do Iguaçu, de que uma linha dessa roubaria clientes, mas hoje em dia a realidade mudou. A gente tem a questão dos aplicativos, tudo, é outro mundo, digamos assim, na discussão quanto ao assunto. Assunto para outra pauta no Com futuro certeza, aí, mocinho. Segue aí. O barco aí. Obrigado, Guilherme. Volte sempre. Marco Zero, onde tudo começa.